Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para lembrar vocês, ou informar vocês, caso alguém não conheça, não tem problema, conceitos principais, conceitos fundamentais de geometria. Tá? A geometria é a forma mais primitiva da matemática. Antes do homem pré-histórico pensar na ideia de contagem, para contar bichinhos, para contar comida, dia da semana, comida, né? Antes da ideia de contagem, estava a ideia da geometria. A geometria é parte da matemática que estuda figuras. Então, quando o homem percebe que existe uma coisa quente lá no céu, Sol, em formato de círculo, ele pega qualquer coisa, um carvão, e desenha um círculo que vai representar alguma coisa. Quando ele percebe que a carapaça do jacaré é quadrada, ele vai desenhar o quadrado. Quando ele percebe que tem estrelas, tem formato 5 pontas, ele vai usar isso a seu favor, né? Solos de mel em formatos hexagonais. Depois, quando inventa a roda, então o que é o círculo. Então você vê que antes da ideia de contagem, está a ideia do traço, a ideia da figura. Então a forma mais primitiva da matemática que existe é, sem sombra de dúvidas, a geometria. A primeira coisa para a gente falar de geometria é vocês terem a noção da diferença se vocês quiserem seguir o livro de vocês, então vou estar falando na unidade 3, lá na página 78, eu vou avançando um pouquinho, tá? Então ele começa falando para vocês a diferença de ponto, reta e plano. E eu acho que isso é uma coisa óbvia para todo mundo. O que é um ponto? Como que a gente desenha um ponto? Um ponto é um simples toque de lápis, um toque de caneta. Então, isso daqui é um pontinho. Um pontinho não tem tamanho, não tem dimensão, seria a menor partícula possível. Agora, o que é uma reta? A reta é a reunião de vários pontos colineares, né? Então, isso daqui seria uma reta. Por exemplo, aqui no cantinho da lousa, eu tenho um ponto. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Então, imagina que eu pego infinitos pontinhos e ligo. Então, eu desenhei uma reta, que é essa parte aqui da lousa. A mesma coisa aqui embaixo. Um ponto, tenho infinitos pontos. Se eu ligar os infinitos pontos, eu vou ter essa reta. Eu vou ter essa reta e eu vou ter essa reta. Tá bom? Agora, quantas retas que cabem aqui na lousa? Infinita. Então, a lousa não é uma reta. A lousa é um plano. Então, o que é um plano? Um plano seria uma folha de papel, seria uma televisão, né? O caderno, um piso no chão, a lousa. Então, um plano seria uma região bidimensional, porque um plano ele tem comprimento e ele tem altura. Então, enquanto o ponto não tem dimensão, a reta é unidimensional, é uma dimensão, o plano é bidimensional, e depois a gente vai falar do espaço. O espaço então se eu sair da lousa, por exemplo, na lousa eu consigo desenhar um quadrado. Mas se esse quadrado é uma terceira dimensão, né, se ele tiver um volume, eu consigo desenhar uma representação de uma coisa que a gente chama de cubo. Isso é tridimensional, né? Porque além do comprimento e da altura, ele tem a largura. Então isso que dá a ideia de dimensão do que a gente fala. Então essa que é a diferença entre ponto, entre reta e entre plano, que vocês já sabem. Tá bom. Quando a gente fala de reta, é importante que vocês saibam do que são posições de retas, né? Então é muito comum a gente falar que existem retas horizontais. O que são retas horizontais? Lembra da palavra horizonte. Horizontal são retas deitadinhas e retas verticais. Tudo que está vertical é o ser humano, né? Mesmo que a gente está deitado. Então, se a gente deitado na horizontal e em pé na vertical. Se eu perguntar para vocês o seguinte, para você desenhar uma reta é constituída de infinitos pontos, eu sei, né? Mas para você saiba desenhar uma reta, você precisa de quantos pontos? Quanto você acha? 2. Com 2 pontos, você determina uma reta. Só existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Mas por um único ponto, passam quantas retas?
Uma, duas, três, quatro, quantas? Infinitas. Você pode ter quantas retas você quiser passando por um único ponto. Olha que interessante. Por 2 pontos só passa uma reta, mas por um único ponto passa infinito. Né? E quando a gente compara retas, é importante que a gente tenha noção da posição dessas retas. Tá? Então, vou colocar aqui. Posição entre retas. Essas retas, vocês já ouviram falar a palavra paralelas, eu imagino, quando alguém fala, tal rua é paralela com outra, essa avenida é paralela com a rua tal, né, para explicar onde você mora. Então, o que são retas? Primeiro, paralelas. Retas paralelas são retas que vão ter a mesma inclinação. São retas que não vão possuir, por exemplo, se elas forem paralelas distintas, ponto em comum. Então, quando uma rua for paralela a outra, significa que, quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que essas duas ruas não vão se cruzar. Então, vou desenhar duas retas aqui. Uma reta vermelha e outra reta laranja. Essas retas são paralelas. Na geometria, é comum a gente dar nomes para essas retas. Não nome Pedro, Joaquim, nada. Nome uma letrinha. Que letra que eu vou chamar reta? Olha, em 99% dos casos a gente chama a reta de reta R. E é sempre letra minúscula, R por causa da palavra reta. Se essa eu chamei de R, qual a letra que vem depois do F? S. Então a vermelha é R e a laranja é S. Tá? Que nem ponto. Posso dar nome para ponto? Posso. Né? Então tem um pontinho aqui. Geralmente eu chamo ponto de P, por causa da palavra ponto. Nada te impede de chamar de A, de B, de C. Só que tem uma diferença muito grande. Tá? Isso é um rigor, a gente usa matemática no mundo inteiro. Sempre que for ponto é letra maiúscula, sempre que for reta é letra minúscula. Então essas duas retas são paralelas porque elas têm a mesma inclinação, são paralelas distintas, paralelas diferentes, elas nunca se cruzam. E tem um símbolo para retas paralelas, que é este símbolo aqui. Duas retas que nunca se cruzam, eu escrevo R paralela a S. Então este paralelo eu coloco duas barrinhas, exatamente paralelas. Então se vocês verem em algum lugar esse símbolo aqui, vocês sabem que essas retas não vão se cruzar em nenhum ponto, que elas são paralelas distintas. Tá bom. O que mais de posição que elas podem ter? Elas podem ser concorrentes. Uma reta concorrente é uma reta que não é paralela. São duas retas que se cruzam. E duas retas se cruzam em quantos pontos? Um só. Não tem símbolo para concorrente, tá? Então aqui R vai cruzar com a reta S. Aqui são retas que se cruzaram em um único ponto. Se eu der nome para as retas, também vou dar nome para o ponto. Então, esse ponto que elas se cruzaram, vou chamar de ponto P, vou chamar de ponto P de ponto. Aqui, tá? Então, são retas que se cruzam em um único ponto. Não tem como reta se cruzar em 2 pontos, 3 pontos. Tem como elas serem coincidentes. O que é coincidência? Se eu tiver uma reta em cima da outra, aí elas vão se cruzar em infinitos pontos, né? Não é nenhum, nem dois, nem três. São todos os pontos que vão ser iguais. E as retas coincidentes também não deixam de ser paralelas. É um caso específico de paralela, tá? Por isso, quando alguém fala retas paralelas são aquelas que não têm pontos em comum, retas paralelas distintas, retas paralelas diferentes. Porque as paralelas, elas podem ser diferentes, que nem é o caso daqui, mas podem ser paralelas coincidentes. O que são as coincidências? Imagina isso, duas retas, uma em cima da outra. Então, olha aqui, a reta R é coincidente da S. Tá? E aí está uma em cima da outra. Então, vou colocar aqui o R. E aqui eu vou colocar o S. Cadê o laranja? Está aqui. E é um caso especial de retas paralelas. Se você virar na página 82, tem alguns exercícios para você pensar. O que eu sugiro em alguns exercícios é você desenhar.
Tá? Quando não está escrito, desenha. Não está desenhado, perdão, desenha lá na página 82. Por exemplo, exercício 1. São dados 2 pontos distintos. O que é ponto distinto? Diferente. Então, são dados 2 pontos distintos. Um ponto P e um ponto Q. Desenhei. Escreva quantas retas podem passar pelo ponto P e também pelo ponto Q. 2 pontos determinam quantas retas, né? Eu falei no comecinho da aula, pensa um pouco. Aí depois 2. Quando levantar voo, um avião faz uma trajetória que dá a ideia de uma reta. Em relação ao chão, ao solo, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada? O que seria uma reta inclinada? Seria isso, né? Seria que ela não é nem horizontal nem vertical. Pensa um pouquinho, desenha, tá? O exercício 3 tem desenho, o 4 tem desenho, o 5 não tem. Aí você desenha e o 6 você vai fazer também, o 6 tem desenho. Tá? Depois ele fala da diferença de reta, semi-reta e segmento de reta. Qual que é esta diferença? Quando a gente fala de reta, todos têm infinitos pontos. Mas a reta, pessoal, ela é infinita. Ela não tem começo e não tem fim. Eu vou escrever infinito, porque todos são infinitos. Vou escrever não tem começo e não tem fim. Tá? E quando a gente fala de semi-reta, acho que agora se escreve tudo junto, na minha época era com hífen. Semi-reta, ela tem começo, tem origem, tem começo, que é o que a gente chama de origem, vírgula, mas não tem fim. E é diferente ainda de quando a gente fala de segmento de reta. Porque segmento é só um pedaço. Ele vai ter começo e ele vai ter fim. Então, aqui ele tem começo e tem fim. Como que eu represento geralmente? Né? O segmento, eu vou colocar aqui no cantinho, um ponto A, um ponto B, veja só, eu vou unir os dois. Isso é um segmento. Então, o segmento eu consigo medir, porque ele é finito. Ele é o único que é finito, ele tem infinitos pontos, como eu disse antes, mas o comprimento dele eu consigo medir com uma régua, por exemplo. Então, o segmento que é composto, definido entre os pontos A e B, eu represento assim, AB com tracinho em cima. O que é uma semi-reta? Ela tem um começo, que é uma origem. Origem eu vou chamar de O para a gente não esquecer, mas pode chamar de A, B, C, a letra que você quiser. E ele não tem fim. Então, assim, eu só desenho uma origem e uma setinha depois. Isso é uma semi-reta, tá? Então, por exemplo, aqui, vou usar as mesmas letras do outro para a gente não se confundir. Ó, AB. Começou em A, passou em B e continuou, tá? Então, isso que é uma semi-reta. Eu vou desenhar assim, com uma setinha para cima. E ela está apontando para o B, porque ela começou em A e está indo para o B. Então, isso é o segmento, começa e termina. Essa é a semi-reta, começa e não termina. E a reta que a gente conhece, se eu tiver 2 pontos, A e B, tu sabe que a reta é infinita, né? Ó, passa por A e passa por B. Então, outra maneira de representar a reta é com setinha, tá? Então, se você quiser representar uma reta, ou você dá um nome para ela, ou você põe uma setinha em cima de 2 pontos por onde essa reta passa. A semi-reta, como ela tem começo, vai ser apontada só para um lado, e o segmento é sem setinha, porque ele tem começo e também tem fim. Tá? Isso é simples? Isso é muito simples. Tá bom. Tá. Aí o livro de vocês fala de segmentos de reta, e ele dá um nome para algumas coisas que eu acho que é trivial a gente saber. A gente saber o nome certo na matemática, porque a gente vai usar isso na matemática, vai usar na ciência. Saber o nome certo é importante. Então, ele chama de segmentos consecutivos. Então, deixa eu escrever aqui. Segmentos, vou abreviar, consecutivos.
consecutivos. O que são números consecutivos? Você lembra? Eu acho que você lembra. Números consecutivos são números seguidos. Então, o consecutivo do 3 é o 4, o consecutivo do 15 é o 16. Então, segmentos consecutivos são segmentos seguidos, como se eu ligasse um no outro. Ó, então, aqui eu tenho o segmento AB, que eu liguei no segmento BC, que eu liguei no segmento CD. Então, eu tenho 3 segmentos consecutivos, tá? Então, tem aqui os pontinhos que representam. E ele também usa outra nomenclatura. Então, sempre que falar segmento consecutivo, você sabe o que é. E outra coisa para você aprender de segmento é segmentos colineares. Sempre que tiver esse co na matemática, você vai lembrar que é igual. Tá? Igual, mesmo. Então, vai ter... não lembro, mas aparece em vários casos. É cosseno, por exemplo. Então, tem a ver com o cateto que tá, com o lado que está junto. Colinear. Linear é linha. Então, é mesma linha. Mesma reta. A reta, tu sabes que qual que é o tamanho da reta? A reta é infinita. A reta não tem começo e a reta também não tem fim. Tá bom? Mas dentro desta reta, pertencente a esta reta, está este segmento verde. Está este segmento AB. É um pedacinho da reta. Está vendo que o ponto, eu posso fazer uma bolinha, eu posso fazer um tracinho, né? Isso daqui pode ser um ponto. Para representar onde começa e onde termina. Tá? E dentro, pertencente a essa reta, também está o segmento que eu vou chamar de CD. É o segmento azul. O verde e o azul, o segmento CD e o segmento AB, eles são consecutivos? Não são consecutivos porque eles não estão seguidos, né? Tem um espacinho entre eles. Mas eles são colineares porque eles pertencem à mesma reta. Eles estão assim, eles estão alinhados, né? Então, veja, tem uma mesma reta que passa por ele. Isso que a gente chama de segmentos colineares. Aí dá para você fazer a página 85 com a maior tranquilidade possível. Tá bom. Dessas 3 coisas, a reta, a semirreta e o segmento, qual que é o único que dá para medir com uma régua? O único que dá para medir é o que tem começo e o que tem fim, que é o segmento. E aí ele também usa a palavra segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? A palavra congruente na matemática significa igual. Então, tudo na geometria que for igual, a gente vai falar congruente. Palavra mais chique, mais formal. Então, segmentos congruentes são segmentos que têm a mesma medida. Tá? Porque é o único que eu posso medir. Não faz sentido eu falar semi-retas congruentes, porque não tem como medir infinito, né? Então, vou colocar aqui, mesmo... Olha aqui o co de novo, né? Co, igual. Aí, gruência, vem do latim, do grego, sei lá. Mesma, significa medida. Medida. Então, eu meço com a régua, por exemplo, e chego a medidas iguais. Quando você abre na página 88, por exemplo, você vê que a unidade de medida é uma coisa muito arbitrária. Né? A gente pode medir com um centímetro, a gente pode medir com uma caneta, ou seja, quantas canetas tem essa louça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 canetas aqui. Né? E na página 88 do livro de vocês, cada exercício ele está medindo com uma coisa que eles chamam de U. O que é U? U é unidade. E a unidade para resolver aquele exercício. Por exemplo, na página 88, exercício 1, ele considera como unidade de medida o segmento U e use um compasso. Não precisa do compasso. Pode ser até uma régua, pode ser uma aproximação com algum pedacinho de alguma coisa. Faz o quê? Um papelzinho. Você precisa cortar um papelzinho do tamanho do U, por exemplo, e ver no I, isso daqui é o U. E você precisa ver quantos U's que cabem nos segmentos indicados. Por exemplo, eu vou cortar um papelzinho do tamanho do segmento do exercício 1. Aí eu vou ver, cabe 1, cabe 2, cabe 3, coube 4. Um exemplo. Então, significa que este
segmento vai medir 4U, são 4 unidades. Então, na página 88, exercício 1, é para você fazer isso. Dá para fazer com a régua, dá para você fazer com alguma coisa que fique do tamanho do U para você colocar. Tá? Então, veja, no exercício 2, ele fala que cada pedacinho daquele mede uma unidade. Então, quantas unidades vão medir de A até B? Olha o exercício 2, estou na página 88. Então, você tem um segmento grande que vai do A até o E. Então, por exemplo, o AB está aqui. Cada pedacinho mede 1. Então, isso é uma unidade, isso é outra, isso é outra, isso é outra. São quantas unidades entre o A e o B? 4 unidades. Tá? Então, é isso que você vai responder no exercício 2 da página 88. Quantas unidades que medem? Tá bom? Só para a gente terminar de falar desses conceitos básicos de geometria, agora, quando a gente fala de ponto, reta, plano, unidade de medida, gostaria de falar com vocês de algumas figuras. Quando a gente fala de figuras na geometria, existem basicamente 2 tipos de figuras. Figuras planas e figuras espaciais. Figuras planas são figuras bidimensionais. Só tem 2 dimensões. Bidimensionais. Figuras espaciais têm 3 dimensões. Tridimensionais. Então, 3 dimensões é quando a gente tem que representar no papel uma dimensão a mais. O que é uma figura plana? É um quadrado, é um triângulo, é um círculo. Né? Então, tudo que eu consigo desenhar exatamente no papel. Agora, a espacial ela tem volume. Então, não é mais quadrado, é um cubo. Não é mais um círculo, é uma bola, é uma esfera. Então, você entende a diferença? Se tem um volume, isso daqui é uma figura espacial. Se só tem uma região plana, que é o quadrado, o círculo, a figura vai ser plana. Essa é uma diferença muito grande. Você tem que saber. Tá? Quando a gente fala de figuras planas, só vou falar hoje de figuras planas e aula que vem eu vou falar só das espaciais. Elas podem ser figuras poligonais ou não poligonais. Tá? Quando que formam polígonos? O que são polígonos? São figuras planas formadas por lados. E esses lados precisam ser o quê? Segmentos de reta. Os polígonos precisam ser fechados e não pode se cruzar. Então, por exemplo, isso daqui não é um polígono porque está aberto. Este daqui não é um polígono porque está curvo. Este daqui não é um polígono porque se cruzou. Tá? Então, esses casos são de não polígonos. Então, tá bom. Então, esses daqui, não polígonos. Não pode nem ser aberto, nem ter uma parte curva e também não pode se cruzar. Os polígonos, eles têm lados. E conforme os lados, eles recebem nomes especiais. E esses nomes, acho que a gente tem que saber, que é importante falar o nome certo. Sempre com régua, tá, pessoal? Fazer sem régua, só para ser mais rápido. Mas só quando a gente vai fazer com régua. Polígono de 3 lados. A gente chama um polígono de 3 lados do quê? De triângulo. Polígono de 4 lados. Não necessariamente quadrado. O quadrado é um caso especial que ele vai ter todos os lados e vai ser paralelo. Esse daqui tem 4 lados. Ó, tá vendo que fazer sem régua é feio, né? Mas nenhum lado é igual. Esse não é um quadrado. A gente chama simplesmente de quadrilátero. Então, 3 lados é triângulo. 4 lados é quadrilátero. Tá bom, vamos continuar aqui. 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ficar igual ao meu, mas tem que ter 5 lados no seu, né? Então, 5 lados, como que é o nome? Quando o Brasil ganhou a Copa 5 vezes, não ganhou? O Brasil é o quê?
pentacampeão. Então, penta é a palavra que significa 5 na matemática, né? Então, isso daqui a gente chama de pentágono. 5 lados. Se o Brasil ganhasse a Copa lá que ele perdeu, ele ia ser o quê? Hexacampeão. Se ele ia ganhar a Copa 6 vezes. 6 lados, a gente chama de hexágono, com H e X. Tá? E aí você continua. 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou muito feio. 7 lados é um heptágono, com H e P mudo. É o último que eu vou fazer o desenho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, octógono. Octógono é lá da luta, né? Do UFC. E por que ele usa o octógono? Tem uma propriedade matemática por causa dos cantos. Porque essa sala que eu estou, por exemplo, ela é quadrada, ela é retangular, né? Então, por exemplo, se alguém me encurrala no canto, eu não vou conseguir sair por causa do ângulo do canto. Mas octógono, os ângulos são bem mais abertos, então não tem como encurralar alguém. É por causa disso que eles usam no UFC. Tá? 9 lados, que eu não vou desenhar. Sabe como é que chama? Eneágono. Sempre a palavra ágono, de polígono. 10 lados. Decágono. 11 lados. Decágono. 12 lados. Do, de 2, decágono. Aí depois 13, vai tridecágono. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. E vai seguindo sempre com a palavra decágono. Um minutinho que travou aqui para mim. Isso continua até chegar no polígono de 20 lados. Só vou escrever aqui para terminar. Que o nome do polígono de 20 lados é icoságono. Nome diferente, né? E os outros a gente não usa muito, tá? Muito difícil a gente usar. Aí qualquer coisa a gente fala, sei lá, polígono de 37 lados, que é o nome especial para isso. Mas esses são os principais nomes que vocês precisam saber para que a gente consiga fazer a nossa próxima aula, né? Que vai ser sobre sólidos, geometria espacial. A gente vai falar aqui das figuras espaciais. Bom, com isso, pessoal, eu pulei aí bastante, a gente fez bastante página, mas são coisas simples, que não tem conta para fazer, é só dizer as retas, né, se elas são concorrentes, paralelas, enfim, tá? Só a tarefa para vocês é página 82 e 83, que tem exercício no 83 também, 82 e 83, são 6 exercícios. Mas, de novo, só dizer o nome das retas, elas são paralelas concorrentes. Aí, página 85, que é os exercícios do 1 ao C, do 85 e 86, que tem atrás também. Tá? Que aí são exercícios, se são consecutivos, concorrentes, se para você contar quantos segmentos de reta tem, é fácil. Página 88. O que tem no 88? A unidade de medida é fazer essa continha aqui, tá? E, por fim, a 90, que é polígono. Liste e a página 90. São essas páginas para fazer, mas vai gastar menos tempo do que a última tarefa, porque é muito rápido. Para fazer um desenho, veja só. Pensar em objetos do cotidiano, o exercício 1, que são construídos por homens que lembram figuras geométricas. E aí tem vários, sei lá, acho que meu Deus. A lousa é um retângulo, né? Um copo, cilindro, essa é mais difícil, não sei. Uma bola é uma esfera. Em coisas que representam, olha aí na sua volta, né? Aqui, ó, tampo dessa cadeira que eu tô vendo aqui na minha frente, lembra um círculo. Aí você vai escrevendo, tá bom?
Pessoal, foi um prazer. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, mandem aí no question, tá bom? Até mais.